Olá, pessoal. Está no ar mais um Backstage de Eventos, o Backstage do Salas Brasil. Nesta nova temporada, estamos entrevistando produtores, personalidades, empresários, pessoas que têm algo diferente para contar e que vão fazer com que você se inspire no seu negócio, né? Nós estamos abrangendo um pouco mais as pessoas, o tipo de negócio que a gente teve na primeira temporada, onde a gente falava especificamente de eventos. Porém, hoje, estou falando com uma pessoa que vive 25 horas por dia eventos, produz eventos, e vai ser uma satisfação para mim poder falar um pouco mais e contar um pouco mais os casos. E eu tenho certeza que se você é da área de eventos ou é um estudante e quer entrar no nosso mundo, você vai ficar muito feliz com esses insights que a gente vai ter hoje. Então, Alexandre, eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado por você estar aqui conosco, importado direto da Cidade Maravilhosa. Veio hoje fazer um evento em São Paulo e aproveitou para passar aqui no backstage e nos dar as honras, né, da sua vinda. O Alexandre Fonseca, conhecido como Ale Fonseca, é um especialista em produção de eventos. Ele está nesse mundo, acho que desde que nasceu, e a gente, então, vai falar um pouco dos eventos que o Ale já produziu e contar umas historinhas para vocês bem legais. Ale, eu costumo fazer aqui uma pergunta provocativa para abrir os nossos trabalhos. Eu quero saber um pouco sobre felicidade, já que a gente falava nos bastidores sobre horóscopo, e você me falou um pouco do seu e tal, tudo, mas antes eu quero saber sobre felicidade. Você é um cara feliz em produzir eventos? Obrigado, querido. Bem, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, obrigado a você, a Backstage, por, enfim, estar fazendo esse movimento tão importante para o nosso mercado de eventos, e é uma honra por estar aqui dividindo cada vez mais conversas sobre a produção. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Respondendo a sua pergunta sobre felicidade, eu acho que o produtor que não é feliz, ele não é produtor, né? Ele está ali e, assim, as pessoas falam assim, nossa, mas você é produtor ainda, você é empresário? Não importa, a gente sempre é produtor a vida inteira. Eu sou muito feliz com o que eu faço, porque a gente transforma sonhos em realidade. Mas aí você fala, mesmo corporativo é um sonho? O casamento, que é o social, você transforma o sonho daqueles noivos, normalmente da sogra também, né, da mãe da noiva, em realidade. E o corporativo também. Apesar de, às vezes, pode não ser um sonho, mas é uma meta, é um objetivo. Você transforma aquilo em realidade, você dá vida àquilo. Você transforma uma ideia, uma estratégia, em planilha, em imagens e na execução. E a execução, você consegue ver a reação das pessoas. A gente trabalha em tempo real. Então, se o evento não está rolando legal, a pessoa que está no palco, a pessoa que está no stand, a equipe que está nos bastidores, não está feliz. E evento é energia, né? Eu falo assim, pode estar caindo o mundo, mas se você está com uma boa energia, você tem que estar sempre sorrindo. Assim, tá dando um clubel ali atrás. Tá fudido, mas tá legal, dando um sorriso. Exato, tá dando um belzinho ali atrás. Vem aqui comigo que eu falo lá atrás rapidinho. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar feliz. Porque a nossa energia... Quantas vezes estava tendo uma catástrofe no evento e foi a nossa leveza e alegria que fez com que a gente encontrasse uma solução. Uma coisa de energia, você acha, às vezes, também? Até? Eu acredito sim, porque... a energia passa, né? Da mesma forma, quando aqui a gente está feliz, a gente está sorrindo, a gente está demonstrando para a galera que está em casa que está sendo um momento gostoso. Né? Apesar de que acabou de pegar um incêndio aqui do lado. Mentira, não é não. Não, apesar de todo o astral difícil que é você falar na frente das câmeras, onde você tá vindo de um dia agitado, etc. Tal, mas vamos tentar dar leveza pro negócio, né? Quando a gente dá uma leveza, eu sempre falo uma coisa, pode acontecer o que quiser nos bastidores. Para passar isso para o cliente, você tem que já fazer uma triagem. Para passar isso para o chefão do cliente, é outra triagem. Para chegar nos participantes, é caos na terra. Então, assim, e mesmo quando você vai dar uma notícia ruim, se você dá uma notícia ruim, envelopando ela de uma notícia boa, com um sorriso, com um tom de voz mais alegre, ou com um olhar de confiança também, com né? olhar de confiança, porque a voz assim, passa confiança. Eu tenho confiança de que eu vou resolver. Sim. Mesmo que o BO seja um BO grande, né? Exemplo, aconteceu um problema que o gerador pifou.
na montagem, ou mesmo durante o evento. Se eu viro para você, que é meu cliente, e falo assim, olha, o gerador pifou, meu Deus do céu, a gente está pensando em alguma solução, a gente vai achar, mas fica tranquilo. Olha a energia que eu estou passando. Agora, se eu falo o seguinte, olha, o gerador pifou, a gente já pensou numa solução, tá vindo um gerador de backup aqui, o diesel também já tá vindo, fica tranquilo que em 25 minutos... Mais 12 horas tá tudo certo. Fala assim, olha, em 25 minutos tá chegando, vai lá. É muito foda tá tudo certo. Poder ter essa calma. Essa segurança, né? Segurança. Eu acho que é isso. E isso a gente só consegue com a prática. Eu queria te falar o seguinte, eu tô muito feliz de estar trazendo você aqui, porque você é o sinônimo da nossa palavra. Você é o cara do backstage, né? Sim. Mas eu quero saber o seguinte... já que backstage é uma coisa que está falando de coisas por trás, etc, tal, o que tem de bastidor, não sei o quê, eu quero saber um pouco dos bastidores da sua pessoa, né? O que você é um rapaz que ainda nem 40 anos fez e tal, eu quero saber lá atrás, como que essa coisa caiu no seu colo, você sempre trabalhou com eventos, conta um pouco de você, quero saber se você é casado, se é solteiro, se é pai de filho, se não é, e etc, tal. Fala um pouco desse teu perfil aí de canceriano, que eu já sei. Vamos lá, canceriano com ascendente leão. Vamos lá. A minha vida inteira eu trabalhei com eventos. Se você falar assim, Ale, com o que você já trabalhou na vida? Eventos. Que mais? Eventos. Que mais? Eventos. Porque eu lembro que, primeiro, eu sou casado, tenho um filho de 4 patas, maravilhoso, e eu lembro quando eu estudei num colégio super tradicional no Rio de Janeiro, e que na época, talvez as pessoas não saibam o que é isso, existia um sarau, que basicamente era um show de bandas novas. E, na época, a gente fez, por exemplo, o show do Los Hermanos, quando a Ana Júlia nem era Ana Júlia ainda. E, basicamente, a gente fazia no feeling. A gente conseguiu apoio de uma marca de cervejaria, não vou falar aqui porque não tá pagando nada pra gente, mas vai que paga, né? Então, assim, eu consegui um apoio de uma marca de cervejaria que deu cerveja pra gente transformar em dinheiro, assim, no feeling. E aquilo me deu um prazer tão grande que eu falei assim, cara, eu quero isso pra minha vida. Aí eu saí dos melhores colégios do Brasil e fui fazer publicidade. Eu estudei publicidade, sendo que, obviamente, adivinha o que eu fui? Da comissão de formatura. Fazendo a festa de formatura, fazendo churrasco de formatura. Cara, já e tava... como um bom produtor de eventos, a gente não se contenta com 2 eventos só. A gente fez o quê? Uma festa de Halloween, que inclusive está chegando a época, né, do Halloween. A gente fez uma festa de Halloween em que a gente parou Copacabana. Imagina, comunicação eu fiz PUC. Comunicação na PUC no Rio de Janeiro era... Todo mundo queria estar nas festas de comunicação da PUC. Quando eu falo que a gente parou, a gente fez filas na Avenida Atlântica, em um hotel, com a lotação máxima, esgotada, as pessoas fantasiadas na rua, não conseguiam entrar. Aí você falou, caralho, é isso que eu quero fazer da vida. Eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer na vida. E eu ouvi do meu pai, até trazendo uma história, na verdade, para que as pessoas que estejam em casa enxerguem que você vai ter pedras no seu caminho das pessoas que você nem imagina. Meu pai virou pra mim, amo meu pai, tá? Meu pai virou pra mim e falou o seguinte, eu não tô acreditando que você estudou nos melhores colégios, nas melhores faculdades, para se trabalhar fazendo eventinhos. Como é que você acha que um filho que é canceriano recebe essa fala do pai? Depois de chorar 6 horas... Né? Fazer a cena da porta, conhece a cena da porta? Não. Você bate a porta, tu vai terminar um relacionamento, você bate a porta, expulsa a pessoa de casa, bate a porta, encosta as costas na porta e vai escorregando, chorando. Ah, sim. É mais ou menos isso. Sei. Um pouco daquela cena do Ghost, né? É, mais ou menos isso, exatamente isso. E aí, o que acontece? Cara, eu fiquei muito mal com aquilo. E ali, naquele momento, eu falei, cara, eu vou provar pro meu pai que eu sou foda em eventos. Só que, na real, eu tava provando pra mim mesmo. Só que eu precisava provar que com 16 anos eu tava fazendo um show, sabe, num colégio no Rio de Janeiro. E deu tudo certo, com 16 anos. Então, assim, aquilo pra mim marcou muito uma realidade de como, até hoje, nós, produtores de eventos, somos vistos no mercado. A grande maioria das pessoas não enxergam empresas e pessoas que trabalham com eventos de uma maneira séria. Até muito pouco tempo atrás, meu pai e minha mãe estavam precisando de uma ajuda. É verdade isso aí. É muito verdade. Os meus pais estavam precisando de uma ajuda... de casa mesmo, já são idosos, estavam precisando de uma ajuda. Eu falei, poxa, pede pro meu irmão. Aí sabe qual foi a resposta deles? Ah, mas seu irmão trabalha, ele não pode. Ah, eu não trabalho não, né? E é isso. Amo os meus pais. São minha referência em tudo na vida. Mas assim, como eles a enxergam deles e de tantas outras pessoas, né? É um recorte de como muita gente enxerga a gente. E aí entra muito numa outra seara que é um recorte de como a gente se posiciona no mercado, que é como que eles vão saber, como que eles vão fazer a leitura da gente.
Como que a gente se posiciona é como as pessoas vão enxergar a gente. Tem a ver um pouco com o perfil de quem também trabalha na nossa área, né? As pessoas que trabalham na nossa área são pessoas um pouco mais low profile, pessoas um pouco diferentes, tal, tudo. Sei lá, talvez isso também fale um pouco sobre a gente, né? Mas, e aí, você tem algumas... o que se revela nessa sua descoberta? Essa sua descoberta foi feita lá atrás ou essa descoberta já é de um cara mais maduro hoje e tal? Pergunta número 1. E a pergunta número 2 é: o que se revela por trás de um produtor de eventos, no sentido mais amplo da palavra? O que você responderia para uma pergunta dessa, meio filosófica? Cara, vamos lá. Quando meu pai falou aquilo pra mim, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Naquela hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça é tristeza, óbvio. Putz, ninguém quer ouvir isso de um pai. E um pouco de sangue nos olhos. Cara, eu vou fazer acontecer. Provocou. E normalmente o produtor é movido a provocações, né? Por exemplo, eu quero fazer um evento no Maracanã com o Papai Noel descendo de rapel. Cara, o produtor vai fazer acontecer, da mesma forma como eu fui provocado. Isso, na verdade, para mim, o que revela é o quanto que nós, produtores, não nos posicionamos e não sabemos dizer não. E como assim a gente não sabe dizer não? Tudo que cai no nosso colo, de cliente, de possibilidades, de ideias, a gente tende a, não estou falando que é regra, mas a gente tende a viabilizar. Puta, verdade. A gente não questiona. A gente questiona em termos de, putz, tá, isso daqui como que eu vou fazer? Mas a gente tende a querer agradar todo mundo. É um perfil do produtor. É o perfil e é a maneira como é o modus operandi, na verdade. Exato. É o modus operandi. Você fala, Exato. não, eu faço. Exato. Aí o cara, porra. E muitas das vezes a gente faz isso porque a gente não enxerga o tanto que a gente gira. Se a gente for para poder pensar, eventos, se a gente aumentar um pouco o escopo para a economia criativa, cara, a gente está falando disso, se não me falha a memória, 4 a 5% do PIB do Brasil. É grana pra cacete. Quando a gente fala de evento, se a gente for para poder pensar, faz uma continha, vou até falar aqui, faz uma continha no seu evento, quantas pessoas trabalham direta e indiretamente para que o seu evento aconteça. É gente pra cacete. Aí coloca na ponta do lápis. E aí você vai falar que você faz eventinho? Não é assim. E aí, Ou que não é importante. Ou que não é importante, ou que qualquer um faz. Qualquer um faz, E aí cabe a você se posicionar, falando, não, é importante pra caramba, sim, não é qualquer um que vai fazer, e sim, é muito importante que você tenha estudo, que você se dedique, que você não enxergue que dá pra você fazer nas coxas. Tudo isso envelopa na sua postura, em como você fala. Lembra que a gente estava falando há pouco tempo atrás sobre, meu Deus, o gerador pifou? Na sua fala, na sua tranquilidade, na sua firmeza como você vai abordar, tanto com o montador, o carregador do seu evento, até o cliente maior que está pagando para você. No seu curso de produtor de eventos, depois a gente vai falar um pouco sobre o curso que o Ale criou, você aborda um pouco esse lance da autoestima do profissional, porque isso, você está falando um pouco também sobre a autoestima das pessoas, ou como ele deve se comportar, para que ele desligue um pouco a chave do modus operandi que a gente falou e saiba fazer uma avaliação um pouco melhor e, de repente, falar um não, às vezes é necessário? Como... Cara, eu vou te falar que tem, e olha que você não sabe disso, isso é verdade, tá? Tem um módulo no curso chamado O Poder do Não. Porque o poder do não, quando você fala, o não é libertador, né? Porque quando você fala assim, você abre um leque, mentalmente falando, você abre um leque de possibilidade na cabeça da outra pessoa que está ouvindo. Agora, quando você fala um não, acabou ali. E além desse poder, o não, ele, quando você aprende a ouvir um não só a falar, o não, ele te traz informações. Imagina que eu estou negociando com você. Se eu pergunto para você, eu falo muito disso, trabalha sempre na pergunta. Ao invés de você já chegar lá cravando as informações, não, porque tem que ser assim, é assado. Trabalha nas perguntas. Porque quando você recebe o não, você já sabe até como se posicionar melhor, você já sabe até como se vender melhor. Então tem um módulo, literalmente uma aula, falando que é o poder do não. Tanto o poder da fala, quanto o poder de você ouvir um não. Quando você está negociando com um cliente, com um potencial cliente, e o cliente fala, não, isso daqui eu não quero não. Ao invés de você ficar com medo, meu Deus, ele não quer, cara, ele está te dando informação.
Isso é só uma informação. E informação é ouro. Sim. Como você vai converter essa informação negativa, porém, ser negativo ou ser positivo é um julgamento seu. É uma informação. Se você falar assim, Alexandre, você tá vestindo uma camisa branca? Eu falar, não. Se é positivo ou negativo? É uma informação, um fato. Se é positivo ou negativo, é um julgamento seu. Como converter essa informação em algo positivo para você, para aquilo que você vai fazer, para você se vender e se posicionar, aí é o outro modo. Eu imagino que deva ser uma coisa meio complexa no curso, porque, voltando mais uma vez com relação ao modus operandi, nós fomos educados a não falar não para cliente, porque a gente trabalha servindo de alguma forma, né? E o viabilizador, eu sempre falo aqui nos bastidores do Salas Brasil, gente, evita o não. Mas é um outro olhar do não, né? Será que eu posso? Tudo que o cliente tem que se sentir à vontade, o cliente tem que saber que a gente comprou a ideia dele de uma forma mais ampla, tal. Como você vê isso? Separar nós estamos falando de nãos diferentes, eu entendi, mas só para provocar um pouco, para saber como você separa esses nãos no teu curso ou mesmo no teu dia a dia. Vamos lá, a gente tem aqui, vou responder em duas etapas. A primeira é que, eu sempre falo, diga um não envelopado do sim. Você tem que dizer a negativa, só que você não tem que dizer negativa com frases negativas. Vamos dar um exemplo. Exemplo, nunca use mais numa frase quando você vai querer dar uma informação ruim, alguma... Putz, olha, eu quero negociar essa água aqui e o fornecedor falou que não vai rolar. Cara, você não vai falar que você não conseguiu. Você vai primeiro apresentar uma nova solução para aquilo. Porque nós, produtores, a gente nunca fala só a coisa negativa. Coisa seca. A coisa seca. A gente sempre tem que apresentar alguma solução. Porque você fala para você, olha, eu não consegui a água, tá? Você vai falar, tá, e aí? Qual é a solução? Primeiro já irritou o cara, né? Já irritou o cara, de cara, né? Aí você, ao invés de falar assim, olha, essa água nesse copo eu consegui em garrafinha, exemplo, criando esse case. Você queria no copo. Eu viro pra você e falo assim, cara, eu tive uma ideia sensacional. O que você acha de colocar em garrafinha porque não quebra vidro, não tem sujeira pra você lavar depois? Eu tô dando a notícia ruim pra você que não vai ser no copo, como você queria. Mas eu tô envelopando a notícia... Já com a solução nova. Mostrando os lados positivos. Sei. É isso. E, respondendo pelo outro aspecto, nós brasileiros, na nossa vida como um todo, a gente não tá habituado a dizer não. Se uma pessoa pergunta pra você, se vestiu, se arrumou e fala o seguinte, tô bonita? Ou tô bonito? E a pessoa tá horrorosa. O que você vai responder? Sim, tá bonito. É isso. A gente não está preparado para falar não. A gente não está preparado para ouvir o não. E como a gente não está preparado para ouvir o não, a gente não fala não. Você falou de brasileiros, né? Porque nas suas experiências internacionais que você tem feito, você conseguiu notar um perfil diferente de... Opa! Antes de mais nada, eu fiz um mestrado na França por 2 anos, na Sorbonne, e ali eu já vi, assim, uma frieza em... Olha, não somos amigos, tá? E aqui no Brasil a gente tende a puxar pela amizade. A puxar para o lado pessoal. O que tem um lado muito bom. Mas lá é assim, olha, business, tá, querido? Estamos aqui para fazer um business, tá? A gente está aqui se dando bem, mas a partir de amanhã eu te mandei o fechamento, beijo. Depois de amanhã a gente se fala ou não. Então, assim, o que acontece cara, eu não sou teu amigo. Eu tô fazendo business com você. Eu tô sendo legal aqui porque a gente tá num momento de negócio e, obviamente, a gente vai manter um clima amistoso. Agora, eu não sou seu amigo. Isso já foi um puto impacto, Já foi um puto impacto que, assim, uou. Só pra você entender, por exemplo, lá na França, quando você fala assim, o que você achou de tal coisa? Lá eles têm uma expressão que é tipo, pas mal. Pas mal é tipo, nada mal. Pra eles, por si só, quando a coisa tá boa, eles falam assim, não tá ruim. Só ali você já fala assim, caraca, maluco. No Brasil, o cara fala, nossa, que incrível, que maravilhoso. Aquela coisa bem estrela. E lá eu já tomei aquela porrada na cara. Aí corta para o Dubai. Fiz 4 eventos no Dubai em plena pandemia. E aí, você vai falar em inglês, que já são outras expressões, já é outra abordagem, já não tem tanta... Totalmente diferente o perfil de... Você não tem tanto adjetivo, cultura, né?
culturalmente falando, eles não usam tantos adjetivos assim para te elogiar profissionalmente. That's okay. É com aquela cara de, não fez mais do que você deveria. Aí você fala, opa, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não. Porque lá, assim, cara, a gente é profissional. Se você precisa de carinho, cara, vai pra uma terapia. Se você precisa de ser carregado no colo, adota um cachorro. Inclusive, recomendo. Mas, assim, é muito importante que a gente, sim, use esse momento caliente que a gente tem, latino, de ser, para, sim, usar a nosso favor. Usar ao nosso favor, Mas saiba distinguir. Porque se eu faço um negócio com você, a gente é best friend forever. Beleza, vamos ser amigos para sempre. Beleza. Se daqui a pouco você vira para mim e fala assim, então, Alexandre, acabou? Eu vou sofrer? Cara, é uma relação de negócios. Tá no contrato. Inclusive, façam contratos. Que é um outro erro que nós, da área de eventos, cometemos. Tá ali no contrato, tem cláusula de rescisão. A qualquer momento, eu e você, a gente pode romper. E tá tudo bem. Faz parte do cardápio. Eu preciso muito que as pessoas entendam que em todo trabalho, inclusive no nosso, a gente pega um cardápio diário. Opa, vamos abrir aqui o que temos nessa relação comercial aqui. Quais são as opções? Eu tenho a opção aqui de seguir, tenho a opção de rescindir, tenho a opção de rescindir antes do prazo, tenho a opção de entrar na justiça, tenho a opção de seguir o contrato como ele está previsto, tenho a opção de entregar over delivery. Tem um leque de opções. Qual que eu vou escolher aqui? Está no cardápio, romper, não romper. O mínimo que você tem que fazer é cumprir com o que você vendeu, né? Ale, por que os produtores não chegam a executar os contratos? É que você falou disso, eu não podia perder. A velocidade do negócio eu sei que é muito grande, etc. Tal, né? E realmente você falou uma coisa, é verdade. Às vezes o produtor, no ímpeto do job, na necessidade de fazer para ontem, é isso? A resposta passa um pouco por aí também? Passa, mas passa muito por medo de perder o cliente. Medo. Porque nem todo cliente vai querer assinar um contrato. Porque no contrato, o dele está na reta também. Só que é muito importante que nós, produtores, que a gente enxergue que o contrato, ele é para proteger o cliente e é nós. Não é só para nos proteger, também é para proteger o cliente. Porque se você, produtor, não entrega aquilo que está no contrato, você também pode ser processado. Então, e isso passa por tudo aquilo que a gente estava falando de posicionamento. Tem um medo, tem um pouco do amadorismo, tem um monte de coisa, Exato. né? Eu não começo a me mexer, sem brincadeira, a minha empresa não começa a se mexer antes da pessoa assinar um contrato. Eu faço reunião de comercial, óbvio, nessa reunião eu entrego já várias coisas, de ideias, de possibilidade, eu encho os olhos do potencial cliente, ainda não é cliente, coloco a cenourinha na frente dele. Ai, que ótimo, tal. Sem medo de o cara pegar as ideias e levar, porque não deve se ter esse medo, né, cara? Não deve ter esse medo, sabe por quê? Ideia tá aí. Hoje em dia, com o Google, você vai ter medo de ideias? Não faz sentido. Então, assim, eu brilho os olhos dele, eu falo, olha, a próxima etapa agora eu vou te mandar uma proposta. Ah, não tem como você já mandar o orçamento pronto do evento para eu poder avaliar? Não. Porque isso é tempo do meu time. Porque a cada hora que eu perco do meu time fazendo uma curadoria dos fornecedores, negociando com os fornecedores, eu estou tirando meu time de atender você que já assinou o contrato para poder atender um outro que vai que... Vou usar uma expressão antiga, né, que denota um pouco a idade. O taxímetro já baixou, né? A hora que você começa a fazer isso, você fala assim, cara, você... E não necessariamente, né? Porque o cliente pode falar tchau. É isso. Né? Então, cara, não, né? Primeiro, valorzinho. Tá validado. Agora vamos... É isso. A não ser, por exemplo, quando... vou deixar muito claro aqui. Quando o cliente fala, olha, eu quero que você faça isso porque estou abrindo uma concorrência, aí tudo bem, mas aí tá claro desde o início, combinado não sai caro, tá claro desde o início que eu vou investir fazendo isso para poder lá na frente, talvez, pegar esse cliente. Porém, via de regra, como que eu faço? Faço uma reunião de comercial, depois eu mando uma proposta, depois que ele validou a proposta, eu mando o contrato.
Depois que ele assina um contrato, aí eu crio um grupo no WhatsApp. Aí eu faço uma outra reunião de rebriefing. Mas de repente você até tá fazendo já algum trabalhinho paralelo e tal, porque a gente sabe como funciona, porque você sente o cliente Claro. quando ele tá te contratando, mas eu escrevi aqui, ó, queimar etapas. Não se deve queimar as etapas, né? Você pode sim começar fazendo paralelo, falar, ó, já vou começando, já posso me movimentar, porque o cliente já entendeu quanto vai custar, ele já sabe tal, tal, mas o contrato não deixa de fazer, né? E aí, lá na frente, logo ali, alguns dias, ele assina o contrato enquanto você já tá trabalhando, ok, isso beleza, não é? Na verdade, assim, eu Depende- até já tô trabalhando, mas o cliente não sabe. Porque a percepção do cliente eu só vou começar a trabalhar depois de você assinar o contrato. Aí quando ele fala assim, nossa, mas por quê? Eu falo assim, quando você vende o seu serviço ou produto, você entrega o seu produto ou o seu serviço antes do cara assinar ou antes do cara pagar? Faço muito esse tipo de comparativo também. Fala, não, o cliente pergunta, às vezes o cliente quer saber não, eu preciso negociar o budget. Então, eu preciso negociar, o valor tá caro. Bom, então qual budget nós temos? Eu não sei. Então, aí devolve para ele, fala, você também faz assim no teu produto? Aí, na verdade, é maravilhoso, porque aí eu construo o budget junto com ele. Aí, olha que incrível, eu já tô numa entrevista comercial, uma reunião comercial, eu já tô entregando um over delivery, que eu já tô dando uma informação pro cliente que ele não sabe. Ele não sabe qual é o budget dele. Então, eu construo o budget dele junto com ele, e só aí eu já dei um over delivery de graça, e só ali eu já me posicionei, e só ali eu já tenho uma informaçãozinha que, cara, eu já te ajudei. Você realmente não vai fechar comigo, vai fechar com outro? Cara, tem picareta no mercado, assim como tem em todo mercado, tá? Não tô falando que só no mercado de evento tem picareta. Tem em tudo quanto é lugar do mundo. A grande questão é que eu já tô te dando aqui uma coisinha de graça. É a tal da reciprocidade, né? Sim. Eu tô te dando uma coisinha de graça aqui. Você realmente vai passar a perna pra pegar isso e fechar com outro? Pode ser que você faça. Mas saiba que o mercado de eventos não é pequeno. Ale, saber. eu quero fazer um paralelo, depois eu quero voltar, eu quero pedir uma história de um case legal que você tem, mas eu quero saber um pouco do mercado, né? Você ficou no nosso backstage aqui, você falou um pouco dos momentos da pandemia, né? Que você teve ali uma sacada de mexer um pouco com o híbrido e tal, com online, depois ele se tornou híbrido, não sei o quê. Então eu quero que você faça rapidamente para mim assim uma linha do tempo desse online híbrido, etc. tal, e eu quero um olhar teu como produtor que vamos ter para 2024, né? O que nós vamos, você está sentindo, né? E 2023 teve uma mudança de comportamento do cliente. Agora eu estou falando de mercado, tá? Depois a gente pode falar de comportamento mesmo como a pessoa, né? Mas fala aí para mim. Vamos lá, essa linha do tempo. Fazendo essa linha do tempo. Basicamente quando veio a pandemia, obviamente tudo fechou, enfim, a gente já sabe disso. E eu tive a seguinte estratégia. Primeiro, eu falo inglês, francês, portunhol e português. Falei, beleza. Por que a gente, enquanto saúde, está olhando para os países que já passaram pelo momento que a gente estava passando, para poder saber como agir aqui, e a gente não faz isso no setor de eventos, no nosso mercado? Foi o que eu fiz então. Eu olhei para fora e eu comecei então a trazer inicialmente experiência de evento online, fazendo chegar na casa das pessoas brindes, kits e por aí vai. Depois isso migrou para evento online, como a gente depois ficou conhecendo o evento online, e depois para o híbrido. E ali também eu vi, cara, por que eu não posso fazer eventos lá fora? Foi aí que eu fiz 4 eventos em Dubai, 1 em Bahamas, 3 no México e 2 na Espanha. Ou seja, no ano que estava tudo parado, foi um ano, e que literalmente foi cenário de terra arrasada, para mim foi um cenário de crescimento. Um crescimento diferente, um crescimento mais lento, porém crescimento. Tá? Fazendo um rapidíssimo resumo sobre. Agora, já fazendo uma análise do que aconteceu ali nesse ano e o que eu vejo para o ano que vem, é o seguinte. A minha leitura do ano passado para esse ano, a gente teve um estouro de eventos de uma maneira absurda. Por quê? Represados. Oi? Represados, budget represado do marketing e também porque a gente teve um aumento muito grande no consumo online. Então, as empresas, elas faturaram muito, então elas acabaram gastando mais em eventos por uma questão de branding. Beleza. Eu vejo para o ano que vem, as grandes empresas, elas conseguiram capitalizar esses eventos, vão continuar crescendo e investindo em eventos. Ponto. Aquelas que não souberam capitalizar isso vão andar de lado
às vezes até cair um pouquinho. Agora, tem um outro setor, um outro cenário, na verdade, que eu acho muito curioso e importante, que é cada vez mais a migração para o online, a migração do empresas tradicionais mesmo, não só o marketing digital como a gente vê hoje em dia, mas de empresas que a gente enxerga hoje, elas estão vendo cada vez mais eventos como uma estratégia importantíssima de marketing. Para branding, para vendas, para produto, para cursos, treinamento. Cada vez mais as empresas estão enxergando que evento é uma das ferramentas de marketing mais ricas que existem. Então, para mim, a leitura que eu vejo para o próximo ano é cada vez mais as empresas vão olhar, e empresas que eu falo, desde as gigantes, como sempre olharam, e estão cada vez olhando mais, até para as empresas pequenas. Elas estão enxergando o potencial do evento como é um caldeirão. Eu faço muita comparação de que evento é como se fosse milho e pipoca. Qual é o grande objetivo de um evento? É você levar o participante para aquele evento, seja o evento que quer que seja, desde treinamento a um Rock in Rio, e que ele saia dele transformado. Seja transformado com conteúdo, seja transformado com um produto novo, seja transformado com uma experiência nova, como Rock in Rio, como The Town, por exemplo. E qual é a grande sacada do milho e a pipoca? Quando você pega um milho e coloca numa panela de pressão, qual é a sua expectativa que o milho faça? Que ele se transforme em uma pipoca. A panela de pressão é o ambiente de uma sala de negócio, é o ambiente de um pavilhão, sei lá o que for. E o seu objetivo é fazer que aquele milho se transforme em pipoca. Porque quanto mais pipocas você tiver, quanto milho mais flor de pipoca, é o cliente, é o participante. E a panela de pressão ambiente e o óleo, o achocolatado, o açúcar são os ingredientes, é o quê? É o show, é o networking, é a palestra, enfim, são as experiências que você vai colocar ali e que vão garantir que você transforme aquele participante na saída daquele evento. Você transforma aquele milho em pipoca. E quanto maior for a sua transformação, quanto mais flores de pipoca você tiver, maior a chance de você vender, como, por exemplo, se for um evento de entretenimento, como The Town, como Rock in Rio, como Lollapalooza, como outros quaisquer. Se for um evento de treinamento, que eventualmente, se tiver uma venda lá, que ele compre produto ou serviço. Ou que o funcionário saia transformado. Ou que o funcionário saia treinado, motivado. E que ele fidelize aquela marca. E aí a gente volta a falar sobre posicionamento, sobre marca, sobre gestão e sobre marketing. Quando a gente entende que a gente não está vendendo um eventinho e que a gente está vendendo marketing, a gente está vendendo um planejamento e uma execução de um projeto de marketing, a chave vira. Eu conversava aqui com um CEO de uma empresa de gestão, de software de gestão, e ele disse assim para mim, específico de eventos, tá? E ele disse para mim assim, profissional de eventos é muito ruim de gestão, porque ele está muito acostumado a olhar pro cliente como muito bom no que ele faz, né, na hora de produzir o evento, etc, tal, mas muito ruim na hora de gerir o seu próprio negócio, de cuidar de si e de cuidar da sua empresa. Concordas? Vamos lá. Primeiro de tudo, de maneira geral, né? Sim. O que eu vejo muito é muitas pessoas falam do nosso mercado, falam o seguinte, nossa, fechei um contrataço maravilhoso, tal, R$100 mil o contrato, por exemplo. Beleza, isso é bom? Depende. Qual é o seu custo? Você fechou um contrato em onde você vai faturar 100 mil. Quanto disso daí é a margem de lucro? Não sei. 100 mil pode ser pouco, pode ser muito, depende do referencial. E o referencial chama-se gestão. Tem uma planilha de gestão, você sabe quanto você custa, sabe quanto custa a hora do seu time, ou se você for empresário individual, quanto custa a sua hora? Você sabe quanto você custa? Eu nunca esqueço, quando eu fui sair de casa, já contando história, adoro contar história, tá?
Quando eu fui sair de casa, Muito bom. eu virei, sou casado, eu falei com meu marido o seguinte: gente, você gasta demais, que absurdo você ficar gastando muito. Eu sou muito barato. Pelo amor de Deus, você gasta muito, você é muito careiro. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte: quanto é que você custa? Quanto o quê? Quanto que você custa? Ah, eu acho que tanto. Coloca na ponta do lápis. Ele é economista, né? Então, ferrou a vida, né? Mas tudo bem. Aí eu fui botar na ponta do lápis. Falei, não sou tão barato quanto eu tava imaginando, não. Eita ferro que eu sou careiro. É isso. Se você não sabe quanto você custa na sua vida pessoal, famoso, esquece você ser empresário. Você não vai conseguir fazer isso, sim, salvo exceções. Você não vai conseguir fazer isso na sua vida profissional. Por que eu falo isso? Eu sou cuidador na minha vida pessoal. Sou canceriano, né? Eu sou cuidador na minha vida pessoal. É natural que eu seja cuidador na minha vida profissional. É natural que isso se extrapole para minha vida profissional. E eu cuide dos meus clientes, eu cuide da minha equipe, eu cuide dos meus fornecedores. Da mesma forma que, se eu não sou uma pessoa que eu tenho a gestão da minha vida pessoal, é natural que eu também não tenha a gestão do meu negócio. Eu posso ter uma gestão impecável do evento, mas eu tenho do meu negócio. E aí, se eu não tenho isso, como é que eu vou saber se 100 mil é muito ou pouco? Então, mas as coisas meio que se misturam aí, né? Gestão do evento... Ah, gestão do evento, você está falando A planilha do evento. Ah, a planilha do evento, é. Eu sei Mas certinho que, se eu falo pra você que seu evento vai custar 500 mil, lá na frente, eu não posso chegar pra você e falar que custou 1 milhão. Eu tenho que levar isso até o final. Sim. Uma margenzinha de erro, ok, mas... Mas por que eu teoricamente faço você teria isso? que saber quanto você vai ganhar também nesse trabalho. Qual é a sua margem de Qual é a lucro? sua margem de lucro, tal, ter planilhado isso, etc, tal, né? Ó, eu não Então, esqueço. você é foda também, cara, você não respondeu. Ele é um mau gestor? É. O homem de eventos, ou o profissional de eventos? Ele é um excelente gestor da vida dos outros, mas não da sua vida. Profissional. Eu diria que nós, profissionais de eventos, a gente é otimamente fofoqueiro. Porque a gente adora cuidar da vida dos outros. Do evento dos outros. Mas e do nosso? Que é um exemplo, aquilo que a gente estava conversando, voltando ao exemplo que eu dei durante a pandemia. Cara, a gente é sensacional para poder arranjar soluções para os eventos dos outros. Por que quando teve a pandemia a gente não buscou a solução para os nossos problemas? Que é terra arrasada. Mesma coisa. A gente é fofoqueiro nesse sentido. A gente é ótimo em Mas vamos cuidar fazer uma da vida dos meia-culpa outros. aqui, né? Tava difícil, velho. Tava, não tô falando que não tava, É, não. quantas vezes você escutou o cara falar, pode sair desse mercado, É vai, isso. vai cuidar de outra Muita gente quebrou. Muita gente quebrou. Eu não tô falando que foi fácil. Da mesma forma que não é fácil. Você está num evento, o seu gerador entrar em curto e você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O evento parar. Acontece. É raro? É, mas acontece. E você não vai trabalhar o seu mindset para poder resolver aquele problema? Porque quando você tem problema, você não vai trabalhar o seu mindset para resolver o seu problema. É isso que eu tô falando. E aí, de novo, gestão da trabalho. Aí é uma das coisas que eu falo demais. Vou até olhar para essa câmera para ficar mais bonitinho aqui. Enquanto você estiver produzindo somente, você não vai ser um empresário. Pronto. Agora eu explico aqui. Enquanto você estiver só produzindo, enquanto você estiver naquela, deixa eu ligar para fazer orçamento, deixa eu fazer planilha do cliente, etc., você não vai ser empresário, porque você não vai estar fazendo a sua planilha. Você não vai estar olhando para o seu negócio. Você não vai estar enxergando quantos % daquele faturamento eu vou reinvestir na minha empresa. então eu vou fazer o papelzinho aqui do coisa. Mas ali não dá tempo. Ou eu faço a produção, porque tem deadline, tem não sei o que, não sei o que lá, ou eu vou cuidar não sei o que tal. E aí eu te pergunto, o cara precisa, então, se distanciar de alguns papéis? É porque eu tô lembrando de um outro convidado que tive aqui também, o cara falou assim, olhou também na mesma câmerazinha e falou assim, se distancie do papel do executor. Você é muito centralizador. Profissional de eventos, você é muito centralizador, ele falava aqui. É verdade? Ele tem razão. A gente é centralizador. A gente é mais do que centralizador, a gente é controlador. E é natural, é da nossa personalidade. A gente tem que estar com tudo sob controle. Mais uma vez, faz parte do nosso ser. Modus operandi, de novo, né? E aí, a gente fala o seguinte, sim, você tem que sair da operação, e aí você fala, meu Deus, mas como é que eu vou sair da operação sendo que eu tenho que entregar um evento? Contratando. Ah, mas aí eu tenho medo de contratar, né? Porque eu sou o melhor disso, caralho. O cara pensa isso, né? Primeiro, você é o melhor e você tem que entender, ninguém é substituível, nem eu, nem você, ninguém é substituível, primeira coisa. Segundo, cara, eu quero contratar alguém que seja melhor do que eu. Porque uma cláusulazinha linda de não compete, pelo amor de Deus, façam sim. Isso, para o cara não chegar lá, roubar seus clientes e acabou. Mas eu quero contratar alguém que seja melhor do que eu na produção, na entrega. Para que eu brilhe na gestão, para que eu brilhe no comercial. Porque eu quero saber de você, eu vejo lá nos seus vídeos, dos seus canais,
você fazendo um reality show lá, você mostra como que a coisa funciona, né? E também vi alguns depoimentos muito interessantes de funcionários de vocês, né? Falando depoimentos até emocionantes, né? De gente que fala muito bem de você. Não sei quanto você pagou, mas Todos os contos dos bastidores. E aí eu quero saber, você tá fazendo esse papel de sair um pouco de cena e colocar uma galera para você fazer a gestão? Não, Oswaldo, eu sou uma bosta de fazer gestão e eu tenho lá uma outra pessoa que faz, tá? Porque também tem isso, né? Não é falar para eu fazer gestão porque eu não sou homem de fazer gestão, tal, empresário. Como que é o Alê nessa história? Que exemplo você traz? Ou é Casa de Ferreira, espeto de pau? Vamos lá, vou responder aqui. Primeiro de tudo, o que é muito importante é você saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Se você não é bom em gestão, você tem duas opções. Ou você estuda para você aprender, você também não era excelente como produtor. Você foi desenvolvendo essas habilidades. Primeiro ponto. Ou você contrata quem é bom em gestão. Para essa pessoa cuidar da gestão da sua empresa. Beleza. Agora, respondendo a sua pergunta aqui, para não fugir da pergunta. Na minha empresa, cada vez mais eu estou me distanciando e eu falo com o meu time. Eu não quero mais ficar entrando em contato com o fornecedor para ficar pedindo orçamento. Eu entro para resolver pepinos. Até mesmo como uma estratégia... Isso é o melhor que você faz, não? Oi? Você o que é o melhor que você faz, é isso? O que é o melhor do Alê? Que hora que você tá fazendo o golzão mesmo? Negociando. Negociando, assim, resolvendo aquele pepinaço que ninguém do meu time conseguiu resolver. É engraçado que tem uma pessoa, posso falar o nome dela, Cris, que já tá comigo já há bastante tempo. Pode mandar um beijo aqui na câmera pra ela. Inclusive, ela tá de férias, então tá tudo certo. Cris, meu amor, um beijo e volta que a gente tá precisando. Então, assim, vamos lá. O que acontece? Ela vira e fala o seguinte: Ale, a gente precisa daquele seu áudio com aquela sua copy maravilhosa que ninguém vai dizer não. É isso. Primeiro, é óbvio que tem o peso de dono, lógico, tem esse peso. Segundo, quando eu falo, já falou uma pessoa, já falou a outra, já falou a Cris, e aí chegou em mim. Então, é literalmente a escada. Porque se eu falo direto com você, você é um fornecedor. Se eu, como dono do negócio, falo direto com você e você falar que não tem aquela brincadeira do policial bom, policial mal? Sei. Tem que ter. Tem que ter. Agora, se eu só sou o policial bom e mal, vão falar o quê? Que eu sou a Ruth Raquel? Se você não pegou essa referência, significa que você é jovem. Entendeu o que eu tô falando? Não tem como. Então, assim, é preciso. E até por uma percepção de posicionamento, você vou falar essa palavra até dizer chega, por uma questão de posicionamento, o cliente, quando vê que você tem time, o cliente, quando vê que você tem equipe que está fazendo por você, até mesmo no dia do evento... Ele fica muito mais satisfeito. Ele fica mais satisfeito tranquilo. E ele vê o seguinte, pô, essa empresa é estruturada, cara. Fica mais tranquilo. Aí a percepção é que ele não está pagando aquele valor para o empreendedor. Percebe quando eu falei empreendedor? Eu falei empreendedor. Sim, e você não é mais eu empreendedor. E quem cuida então da tua gestão? Quem cuida da tua grana? Você tem uma pessoa? Não, então, eu tenho um contador. Ok, contador, beleza. Primeira coisa. E eu cuido da minha gestão junto com uma pessoa. Então, assim, o poder final de vou ou não vou fazer esse investimento, vou ou não vou assumir esse gasto, vou ou não vou pegar esse cliente, mesmo que eu esteja fazendo um preço super diferenciado, é minha. Tá, mas quem faz aquela gestão daquela planilhona daquele cliente e tem aqueles 500 fornecedores, então, não. Os freelas? Não, vamos lá. A planilha de gestão da empresa sou eu. Da empresa do Alê. Da empresa. Da empresa pra do Alê. Saber quanto que tá entrando, quanto E tá a planilha saindo, do o RH, cliente? a planilha do cliente não sou eu, não. Ah, tá. Opa, passo longe. O que eu faço? A Cris, ela faz a revisão, você vê, eu tenho equipe que monta a planilha, a Cris bate a planilha com a equipe, e aí ela só manda pra mim e fala assim, Ale, dá só uma olhadinha antes, rapidinho, eu olho e aprovo. Ou não, mas normalmente aprovo. Só passa atenção, ó, você viu isso daqui? Isso daqui tá com isso porque é o imposto. seguinte, o cara que tá ouvindo a gente lá, o cara é um autodidata. Nós temos muitos autodidatas no nosso mercado, né? Gente que era freela e que aprendeu, como você, cara. Começou lá e não sei o que tal. Eu acho que eu dou pro negócio. E aí o cara vai fazendo tudo. É uma grande maioria das pessoas. Essas pessoas elas não se especializaram em outra coisa. Nos eventos, elas aprenderam fazendo. É isso. É a maioria esmagadoraça do negócio. Em copa, em cozinha, em AIB, em áudio, vídeo, não é? Tudo, em tudo. É o dia a dia nosso, né?
Aí o cara que se destaca, que vai ficando meio fora da curva, ele vai montar uma empresa, tal, mas ele não tem expertise. Então, eu quero saber, tentar pegar de você um pouco essa experiência do cara falar, cara, eu sou meio desorganizadão. Eu não sou um cara, eu não aprendi a fazer um negócio, não sou empresário, mas eu tô vendo que a minha empresa está crescendo. Então, é no teu curso do produtor aborda, o curso de produtor, como chama o curso mesmo? PPE, Profissão Produtor de Eventos. Então, o PPE aborda isso, porque vai dar um help, porque nós precisamos dar um help para esse pessoal que não tem, às vezes, uma gestão ou não se profissionalizou no sentido mais amplo da palavra. Cara, por exemplo, o técnico de áudio e vídeo, o cara é bom pra caralho nisso. Ele aprendeu, mexe em todos, mas ele não é necessariamente um cara que ele tá pronto para montar uma empresa, mas ele é. Ele fala, cara, eu emito nota, eu sou um pequeno empresário. Sim. Mas ele, entendeu? É onde ele vai procurar apoio para ele gerir melhor esse negócio. Antes de responder a sua pergunta, é muito importante a gente falar que a gente, no nosso meio, tende a ter um pouco de medo de contar uns com os outros para isso, por uma questão, de novo, cultural. Quando você vai para os Estados Unidos, a primeira vez que você está numa balada, alguma coisa, é normal eu conhecer você, perguntar quanto você ganha. Inclusive lá eles falam por ano, não falam por mês igual a gente fala aqui. É normal. Aqui se eu perguntar para você assim, quanto que você ganha, você fala assim, como assim você quer saber quanto ganha? Você tá querendo alguma coisa? Tá querendo dinheiro emprestado? É natural isso, é cultural do Brasil. E já respondendo a sua pergunta, no meu curso no PPE, a gente fala muito sobre posicionamento e marketing. Na mentoria, a gente fala sobre esse tipo de gestão. Então, são momentos diferentes. É como se eu estivesse fazendo ali um funil mesmo, uma peneira, para saber quem que está no curso, que de fato... Porque, vamos lá, quando você vai ter uma gestão, uma gestão, significa que você já tem um bom posicionamento. Normalmente é assim, via de regra. Então, a gente primeiro fala para você ter um posicionamento, para você ter a sua gestão. E a gestão, ela demanda mais tempo, tem uma série de perguntas que, eventualmente... a pessoa não vai saber o que é. As pessoas, por exemplo, não sabem quanto que de imposto tem que pagar, quanto de imposto vai ter que colocar. Eu tenho que ensinar para a pessoa um tal de RBT12. Entendeu? Então, assim, é o tipo da coisa que eu não vou ensinar isso no curso. Eu ensino isso na mentoria, que é a próxima etapa. É claro que, olhando por um lado um pouco mais amplo, o cara vai dizer assim, cara, vou montar um negócio, qualquer negócio, o cara precisa aprender o beabá. Mas, especificamente na área de eventos, que é um pouco mais carente, existe lá um curso de gestor de eventos, etc. Tal. Algumas dessas grandes empresas fazem, tal. O cara vai se formar. Faculdade de eventos, você conhece? Então, eu fiz um MBA em gestão de entretenimento. Que lá... Que é onde? Na SPM. Na SPM. Lá no Rio. Lá, eles mostram muito a parte da profissionalização do evento, só que, honestamente, assim, não é a realidade. Não é a realidade da velocidade que os eventos mostram, que os eventos impõem. Cara, mas você vai pegar o chãozinho, Você vai pegar o chãozinho, você vai pegar pelo menos a parte conceitual. Né, cara? Você vai pegar a parte conceitual. A prática não, a prática cada um vai fazer o seu corre. E tá tudo bem. A grande questão ali é que, vamos lá, na verdade eu tenho 3 etapas, né, de treinamento, vamos chamar assim, né? A gente tem o como produzir do zero, que é para aquela pessoa que nunca fez eventos na vida, mas que sempre teve vontade de. Aí depois a gente tem o profissão produtor de eventos, que aí eu já produzo e quero me posicionar melhor. E a gente tem a mentoria do PPE, que é exatamente essa parte de gestão. Que ali eu pego a pessoa, eu descasco a pessoa. Eu falo assim, meu amor, não adianta você querer falar, eu quero dobrar de tamanho ano que vem. Como assim? Você sabe qual o tamanho que você tem hoje? Você não sabe? Entendeu? E ali não é todo mundo que está preparado para isso. Então eu faço entrevistas com as pessoas antes para saber se realmente está pronto para isso. Até porque ali é no 1 a 1. Obviamente, o investimento é mais alto e, obviamente, eu vou me doar mais tempo. E aí aquela coisa, como eu tenho gestão, eu sei quanto vale a minha hora. Sim. Entendeu? Então, e tudo isso é ancorado num bom planejamento nas redes sociais. Você entra nas minhas redes sociais, cara, eu tô investindo o tempo todo em postagem, etc. Nossa, Ale, mas como que você consegue ter tempo? Amor, eu sou a pessoa que tá ali falando. Eu tenho a pessoa que está filmando, eu tenho a pessoa que vai postar, que vai fazer a legenda, que vai fazer tudo. Eu ali sou a imagem, um rostinho bonito. Bonito, né? Enfim, eu sou o rostinho que está aparecendo ali. E, obviamente, com toda a base, com todo o conteúdo, com toda a experiência que eu tenho. A pessoa que vai editar, a pessoa que vai postar, agendamento,
faz o agendamento da postagem com a legenda, não sou eu. A pessoa que vai fazer o site, não sou eu. A pessoa que vai fazer o tráfego, não sou eu. Putz, mas tem que contratar tudo isso? Tem. Ué, você não é uma empresa? Ale, mas pô, dá para ficar mais umas 2 horas, mas é assim, eu quero falar um pouco, para não perder, sobre o comportamento do cliente. O comportamento do cliente tem mudado? Você tem percebido uma mudança no comportamento tanto do seu cliente, contratante de evento, quanto o cliente dele, a pessoa que frequenta os eventos, dos tempos da pandemia para cá, depois da pandemia, e mais do que isso, com a chegada dos dispositivos na mão, com todo mundo com um notebook na mão desse tamanhinho, que dispersa muito. O que é que você tem percebido com o nível de entrega nos eventos, principalmente nos corporativos, agora estou falando, né? Os shows, essas coisas, é outro papo. Mas o que o produtor sente nessa mudança de comportamento e o que é preciso ser feito para atrair mais atenção desse povo tão doentinho, complicado? Eu disperso, somos né? nós. Tão dispersos que somos nós. Vamos lá, sobre cliente. Eu vejo cada vez mais o cliente que eu falo é aquele que está nos contratando, né? Ele cada vez mais está enxergando os eventos como uma ferramenta importantíssima para o marketing dele. E lembrando, evento é ao vivo. Deu bom, deu bom. Deu ruim, deu ruim. Ou seja, você tem que gerar ali experiência, conteúdo, transformação. E, como eu falei, a gente está vindo numa crescente de eventos muito grande. Ou seja, tem muitos eventos que são concorrentes. Então, já falando do olhar do participante, do lugar de fala do participante. Cara, eu tenho 4 eventos da mesma área para por aí, em qual que eu vou? E tem só uma grana. E só tem uma grana. Não, nem só tem uma grana. Além de só ter uma grana, eu sou... Só tem uma agenda. Eu sou uma pessoa só. Eu só tenho um 15 de São outubro, 3, um 20 de 4 novembro. eventos no mesmo dia. E aí, qual que eu vou? E aí, cada vez mais, a experiência do participante fala mais alto. E aí eu falo uma coisa que meus clientes até riem. Eu falo o seguinte: Mozinho, você é meu ponto focal, você é a pessoa que eu tenho que convencer a tudo, até a hora que você assina um contrato, tá? Depois eu mando você para escanteio e meu foco é o seu participante. Eu falo assim, como assim? O meu objetivo não é te agradar. O meu objetivo é te agradar até você assinar um contrato. Depois que você assina, meu objetivo é agradar o seu participante. Sabe por quê? Se eu faço um evento incrível, você ama, mas o seu participante odeia, ele vai te convencer que foi uma porcaria. Ou ele vai escrever isso em algum lugar. Agora, se eu faço um evento que pra você foi uma porcaria, mas pro participante foi incrível, ele vai te convencer que foi incrível. Isso é batata, porque tá no olhar dele, tá na reação dele, tá no ato dele comprar, se o seu evento tiver uma venda, tá no ato dele postar nas redes sociais. Essas são as métricas. E aí, já também trazendo esse ponto, que você falou que a gente está bitoladinho da estrela, cada vez mais a gente tem que usar essa dispersão a nosso favor. Porque, vamos lá, a gente fica disperso aonde? Nas redes sociais. Vamos então trazer isso para o jogo? Como assim trazer isso para o jogo? Colocar espaços instagramáveis, é uma coisa que já é comum. No palco, quando eu falo de evento corporativo de treinamento, por exemplo, no palco, já parou para pensar que você pode falar o seguinte: galera, agora eu quero que todo mundo faça uma foto e que poste usando uma hashtag X. Olha o quanto que você está potencializando a sua marca. Olha o quanto que você está se mostrando para o público que está lá. Você sabe que o povo vai pegar o celular para filmar, para fazer tudo. Aproveita isso. Joga isso a seu favor. Então, falando de trazer isso para debaixo da sua saia, cara, olha isso, assim, não tenta brigar com isso. Porque você não tem como, você não tem força. A não ser que você faça igual a Anitta faz nas festas dela. Olha, tem aqui um cubinho, todo mundo colocando o celular aqui. Aí tudo bem. Mas para corporativo a gente sabe que não rola. Então, é muito importante que você use isso a seu favor. É muito importante que você entenda que evento é um braço do marketing, um braço muito importante, porque o seu cliente enxerga isso assim. E quando você entende isso, você nivela a linguagem, você nivela o que você vai trocar com o seu cliente. Só que para você nivelar isso, você tem que ter conhecimento. E para você ter conhecimento, você tem que ter estudo, aprendizado, bagagem, troca. Know-how. Você tem que ter troca com as pessoas. E não tenha medo de trocar. Porque assim,
por mais piegas que seja, cara, o seu cliente, ele vai embora se ele tiver que ir. Seja você dividindo com alguém ou não. E, cara, que bom que eu tô dividindo com você e que a sua máscara tá caindo agora que você tá roubando meu cliente. Significa que eu não vou mais trabalhar com você mesmo. E outra, se você fez o contratinho, lembra que a gente falou lá no início? Você colocou ali uma cláusula de não competição. Lindo e belo. Só pra você saber, todo mundo que trabalha comigo assina um contrato com uma cláusula de não competição de R$500 mil. Roubou um cliente meu? R$500 que você tem que me pagar. Nossa, mas é caro, não quero assinar isso. Então, se você já não tá querendo assinar, significa que você já tá pensando em roubar, né? Já tá pensando em me chifrar. Então, não, né? Ô, Ale, nós estamos nos 40 do segundo tempo. Tem prorrogação? Mas igual do Josco. Eu quero saber o seguinte, você buscou alguma referência para ser o Ale que você é hoje? Ou você se espelhou em alguém, se espelha em alguém, tem alguém que você lembra que é interessante de falar? Ou alguém, né? Vamos lá, no lado da produção em si, não tem como não... O pessoal também, tá? Pode, vale. Tá. Do lado pessoal, pai e mãe sempre, né? Enfim, apesar de ter tido aqueles comentários deles, eu entendo hoje... Eram provocações. Entendo hoje também, depois de bastante terapia, que na verdade era uma forma de cuidar. Era medo. Falava muito mais sobre o medo deles de, caramba, eu não quero que você sofra. Da mesma forma como quando eu falei sobre a minha sexualidade pra eles. O maior medo, eles me amam meu marido, mas assim, o maior medo deles é, cara, eu não quero que você sofra. E tá tudo bem. A grande questão aí é, obviamente, referência, pai e mãe sempre. E do lado profissional, eu vejo muito, obviamente, Rock in Rio é um caseaço de sucesso que acho que todo mundo em algum momento queria estar próximo, porque é um sonho, na verdade, aquilo, você olhar lá para trás, que a gente não recebia nenhum artista internacional e que graças ao Rock in Rio hoje a gente tem um zilhão de atrações internacionais que escolhem vir para o Brasil, porque além, obviamente, da gente ter um tamanho gigantesco de público, a gente é caloroso. Você dá um primeiro acorde num show do Brasil, o povo já tá no delírio cantando sozinho. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Né? Então, tem esse viés também. E tem também, tem um amigo meu que é amigo de colégio e que é um puta produtor, que é o Vitor Melo, que é meu amigaço, e ele também criou a empresa dele, ele saiu da empresa dele para poder criar uma outra empresa e por aí vai. A gente troca muito nesse lugar de não tenha medo de trocar. Escolha as pessoas com quem você vai trocar, mas não tenha medo de trocar. E tem também uma outra pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Pablo. Ele faz o Chá da Alice, não sei se as pessoas conhecem, mas é uma festa muito forte no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também ela começou a ter, e tem também agora Carnaval de Salvador, blocos e etc. Que ele começou na festa de aniversário dele. Ele estava fazendo, não lembro exatamente um ano, mas já tem tempo. Era uma festa de aniversário que ele estava fazendo e deu certo. Ele, vou fazer agora de novo, deu certo. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje em dia é uma das maiores festas que existe do Brasil. Isso é muito interessante. Pablo também é uma referência pra você. É uma referência bem legal. E você se arrepende de alguma coisa? Tem algum arrependimento? Tem alguma coisa que você... Tenho. Um arrependimento de não fazer. Eu tinha um projeto posso falar agora porque já está rolando um projeto similar. Eu tinha um projeto em 2010, talvez, se não me engano. Que era um projeto, eu fui há 9 anos pro Carnaval de Salvador. Eu sou louco por música baiana. Eu fui há 9 anos pro Carnaval de Salvador, enquanto eu estava solteiro. Fique claro isso. E eu sempre amei a energia do Carnaval. E 2007, cada vez mais, a presença do público... Na minha época era GLS, tá, gente? Agora é LGBTQIA+, e... WXZ. Por aí vai, né? Então, mas, enfim, a presença do público gay nos carnavais, principalmente de cantoras, vocais, mulheres, estava crescendo muito. E aí eu fiz um projeto. Eu tenho essa planilha desse projeto, eu tenho esse projeto até hoje na minha gaveta, chamado Divas Festival. Parecido com a parada gay, essas coisas? Não. Divas Festival, que era uma micareta fora de época, exatamente na apoteose inteira, aqui é o AMB, né? Na apoteose inteira lá no Rio de Janeiro, num período de baixa,
Ou seja, você tem ali o período de alta no verão, era uma forma de atrair mais turismo ainda para o Rio de Janeiro, dar uma equilibrada, e fazia exatamente, saía do início da apoteose, atravessava a apoteose inteira, na Sapucaí inteira, aí quando chegava na apoteose, que é a dispersão, o trio rodava e saía. Eu cheguei a levar engenheiro para lá, para poder medir, ele chegou, olha, dá até para fazer encontro de trio cruzando, o projeto inteiro, lindo e maravilhoso. Na época, eu apresentei para 2 marcas de cerveja e, na época, elas falaram a seguinte frase para mim: a gente enxerga potencial nesse público, mas a gente ainda não pode se posicionar como apoiador desse público. Isso a gente está falando de 13 anos atrás. Muita coisa mudou de lá para cá. E eu fiquei tão mal que eu engavetei esse projeto. Acabou de acontecer, final de semana passado, a Micareta da San Sebastián é uma boate em Salvador, a Micareta da San no Rio de Janeiro, que foi mais ou menos esse projeto. Que era Ivete, Cláudia, Daniela, acho que Pablo estava também, era exatamente... Mas não foi na Baixa, né? Ainda pode se considerar, né? Pode se considerar Baixa, que exatamente, atravessava no trio elétrico, chegava lá também foi rodava e saía. Caraca, velho, igualzinho. Inclusive teve aqui em São Paulo antes, que eu não lembro quando foi, mas acho que foi há uns 2, 3 meses atrás, que foi o mesmo esquema. Onde eram basicamente só mulheres no vocal, basicamente para o público gay, e assim, lotou. Quando eu olhei aquilo acontecer, eu falei assim... quando tem que fazer, né? Mas, e aí fica aqui um excelente recado. Acredita no seu sonho, no seu projeto e faz. Porque o que diferencia o seu projeto para o outro projeto é a velocidade que é feito. Porque se você não faz, alguém vai fazer. Perseverança também, acreditar, né? É isso. E é onde eu ia agora encerrar aqui com você, Ale, era pedindo justamente para você deixar uma mensagem de quem está começando. Quase que você falou, mas acho que você pode reforçar. Ou a pessoa está começando um projeto, né? E esse projeto já existe e tal, de repente uma mensagem legal, alguma coisa que você tenha experiência, ou alguém que está querendo criar algo como você quis criar ali atrás, né? Cara, de novo, vou reforçar aqui sobre não desiste. Não desiste porque em algum momento você vai se arrepender. Você vai ouvir não? Vai. Lembra que eu falei do poder do não? Então, aprenda a transformar esse não em sim. Em combustível para você continuar, para você conseguir. Porque as ideias estão aí. Você não é proprietário de nenhuma ideia. A diferença entre uma ideia e um projeto executado é você não desistir. Imagina, quando você vai abrir uma empresa, quantos clientes você tem? 0? 1? Quantos clientes você vai ter se você desistir? Então, assim, não desista, em hipótese alguma. E invista sempre em conhecimento, em gestão e posicionamento. Isso vai ser a chave para você permanecer no mercado ou você continuar sendo uma microempresa ou então uma empresa pequena e tá tudo bem, se for essa escolha. Mas seja essa escolha consciente. E não desista. Não desista porque é importante que você diga que evento é foda. Evento é um braço do marketing que gira dinheiro pra cacete e você não faz eventinho. Você faz evento de empresa, você muda a vida, você emprega as pessoas direto e indiretamente. Você é foda por fazer evento. E não é qualquer um que faz. Isso é muito importante ficar claro. Ale Fonseca, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado por essas palavras. Eu conversei aqui no backstage hoje com o transformador de milho em pipoca, Ale Fonseca. Quero agradecer você que ficou nos ouvindo até agora. Espero que a gente tenha trazido ideias legais, insights bacanas. Não esqueça de assistir os outros programas do Backstage que estão nas nossas plataformas digitais. Espalhamos o Backstage em todas as plataformas para que você possa assistir. E em breve estaremos com novas gravações e novos entrevistados. Valeu? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.